Boa, rapaziada, você palmeirense, você anti-palmeirense, seja mais uma vez bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Marcel Palmeirense. Hoje eu vou fazer aqui um contraponto ao Fernando lá do canal Não Importa o Que Digam. Primeiramente eu quero dizer, ô Fernando, não sei se você vai assistir esse vídeo, muito provavelmente que não, mas se você assistir, Fernando, quero que você saiba que eu sou seu discípulo, né? Eu criei esse canal depois dos seus conselhos, depois de admirar o seu trampo lá no Insta Verde, no Não Importa o Que Digam. E confesso que para mim está sendo bem legal, tá sendo uma experiência assim, diferente, algo que eu estou gostando. É totalmente diferente quando você faz algo, né, que você gosta, né? Você não tem preguiça. Pode até dar um pouco de preguiça, mas é bem menos quando você faz algo que você é obrigado a fazer, né? Agradeço você pelaquela live, aquele dia que você falou do seu pai, que o seu pai te mostrou algumas coisas que você fez, compartilhar aqueles que te fez, né, compartilhar aquele sentimento lá com a gente lá naquela live e tá influenciando a gente a estar também no YouTube com o canal, né, não só como espectador, mas como também criador de conteúdo. E eu acabei de assistir aqui 1 hora mais ou menos da sua live, eu não parei de assistir porque já foi muito assunto e depois eu termino de assistir. Mas essa parte que eu assisti, sua, teve vários assuntos assim que eu gostaria de dar o meu ponto de vista, até mesmo contrário ao seu. Muitas coisas eu concordo com você, concordei com você, e outras coisas não concordei tanto. Eu vou até mudar aqui o tempo verbal e vou falar o seguinte: muitas coisas eu não concordei com o Fernando, né? E muitas coisas eu concordei com ele. Mas caso você tenha assistido a live dele, agora essa live de hoje, né, quando pipocou aí o assunto do Danilo, você vai entender um pouco assim do que eu quero passar aqui para vocês. Mas se você se prender somente ao assunto, também eu creio que vai ser um conteúdo legal aí para você participar, deixar no comentário a sua opinião e vamos aqui seguindo. Bom, sobre o Barros. O Barros tem essa notícia aí que está surgindo na internet, ninguém sabe ainda se é verdade ou não, né? Mas vamos dizer assim, fofoca, né? No palavreado comum, é que o Barros não vai continuar no Palmeiras, ou que ele será demitido, ou que, né, ele vai se desligar do clube. Eu sou da opinião que o Barros, ele fez a parte dele pelo Palmeiras. Eu não concordo que a contratação do Barros foi algo sem sentido. O Barros, ele está saindo do Palmeiras, se realmente ele sair, deixando 2 Libertadores. 2 Libertadores. E mesmo que a gente coloque a maior responsabilidade, né, dessas Libertadores nas costas do Abel, o próprio Abel fez um elogio, não só vários elogios em vários momentos ao Anderson Barros. Então, há quanto tempo o Palmeiras não ganhava uma Libertadores? 21 anos. E nós ganhamos com o Barros. Toda aquela equipe técnica do Palmeiras, a Libertadores de 2020, e ainda mais porque ganhou outra na sequência, a Libertadores de 2021, é uma equipe histórica do Palmeiras. Fora que, além das Libertadores, essa mesma equipe técnica que o Barros faz parte ganhou Brasileiro, Paulista, Recopa, tá faltando um título aí, né? Copa do Brasil, isso. 6 títulos. Então, o Barros, a sua contratação com certeza fez sentido, né? Eu lembro que o Palmeiras ele mudou drasticamente, ele saiu de um Alexandre Matos que era um cara totalmente ativo no mercado, e não só no mercado, né, mas também nas mídias e tudo, e passou para o Anderson Barros, que era um cara bem recluso, né? E essa mudança fez bem para o Palmeiras. Não tem como falar que não fez bem. Fez bem. O Anderson Barros fez bem para o Palmeiras. Isso não é uma opinião, né? É um fato. Quando ele entrou,
juntamente com toda a equipe técnica. Não foi só ele que fez o trabalho, obviamente, mas ele fez parte. 2 Libertadores, fora os outros títulos. Ele deve sair? Eu creio que sim, porque uma equipe de futebol, ela pode mudar muito de um ano para o outro, né? Ainda mais com as suas conquistas. O Palmeiras ele elevou muito a sua reputação. Não tem como mais o Palmeiras permanecer com o Anderson Barros na frente do futebol. A gente não está precisando mais das suas características agora, Anderson Barros. Por isso que seria melhor você sair, na minha opinião. Eu só estou dando a minha opinião. O Palmeiras mudou de reputação e ele precisa de profissionais à sua altura, da sua reputação no momento. Ponto. Sobre o Anderson Barros, é isso que eu gostaria de falar. Sobre as dívidas do Palmeiras, que muito se fala das dívidas de gestões anteriores. E a gente não sabe o que acontece lá dentro do clube, mas uma coisa é público. Público, sabe o que é? O balanço. Tudo tem que estar no balanço. Tudo está no balanço. E o Palmeiras, ele é obrigatório. Esse balanço, né, ele é obrigatório a ser divulgado. Seja em partes e depois na sua totalidade. Há margem para várias interpretações desse balanço? Com certeza há. Esse, na minha opinião, é o problema. Mas não tem como a Leila fazer algo escondido. Não tem como. Ela pode decidir algo, não explicar o porquê, mas depois tem que aparecer o porquê no balanço. Então, se as dívidas são de gestões anteriores, está lá no balanço. Eu não entendo. Resta alguém lá que entende, vai lá e vê e fala, realmente, as dívidas do Palmeiras são de gestões anteriores. Então, eu não vejo assim um lado certo ou um lado errado em a Leila ou conselheiros dela falarem isso. Que o Palmeiras está tendo que pegar dinheiro de contratação para pagar dívidas de gestões anteriores. Não sei se isso é certo ou errado, né? Mas isso tem que estar no balanço. Se estiver, tá certo. Sobre o Danilo, pessoal. Eu tenho uma opinião diferente lá do Fernando, do Não Importa o que digam sobre o Danilo. Ele não gostou da venda do Danilo, ele acha que o Danilo poderia valer mais. Mas eu quero aqui falar a minha opinião. Danilo. O Danilo, eu vejo ele como um jogador diferente. Ele é titular do Palmeiras, é um jogador diferente. Ok. Né? Ele tem muitas qualidades, mas ele também tem muito a incorporar no seu jogo. Ele não é um jogador pronto. Ele não é um jogador que vai chegar na Europa pronto. Me fala, você que está assistindo por um acaso esse vídeo, qual o gol que o Danilo fez de fora da área no Palmeiras? Ou não precisa nem ser gol, um chute dele perigoso de fora da área. Não tem. O Danilo, ele é um meio-campista que não sabe chutar de fora da área. Não sabe, ainda não sabe. Eu já vi várias vezes ele tentando, eu creio que ele até está treinando isso, mas ainda não está pronto essa parte. E é uma parte diferencial para quem joga ali na posição que ele joga, chutar de fora da área. O passe do Danilo ainda não é muito ajustado. Ele tem um passe bom, ele acerta alguns lançamentos, mas ele ainda se atrapalha um pouco com a bola. Ele ainda passa aquela sensação que ele está apavorado. Em alguns momentos, eu vejo isso no Danilo. Controle de bola, ele vai ter que melhorar. Então, 20 milhões de euros para qualquer clube no Brasil, 20 milhões de euros é um valor bom para qualquer jogador, a não ser que seja um cara fora de série, que esteja aí, né, com muita especulação, com muito clube querendo, como foi o caso do Endrick. Outra coisa também que no caso do Palmeiras está pegando, né? Parece que a Leila descobriu isso agora, ela não estava sabendo disso, né? Que o Palmeiras tem muitas dívidas, né? Tanto porque ela recusou um tanto de oferta no início da sua gestão, o tanto de oferta que a Leila recusou, o próprio Danilo
Vou mostrar aqui para vocês, ó. Notícia do R7, do site R7, notícia do dia 7 de janeiro de 2022. O Arsenal ofereceu 160 milhões ao Danilo. 160 milhões. E o Palmeiras está vendendo agora por 113, né? Jogando alto aí, o que apareceu aí de mais alto. Então, há um ano atrás, a Leila rejeitou 160 milhões no Danilo. É isso mesmo que você está vendo aí. Então, a Leila, né, ela descobriu há pouco tempo, né, que o Palmeiras tem dívida para pagar. Eu lembro também, no meio do ano, já um valor que ela recusou no Giovani. Eu lembro de uma frase dela icônica aí, muito infantil, onde ela dizia, né, que não venderia jogadores do Palmeiras na alta, né, sem comentários, isso daí, né, pessoal? Então, outra coisa também que influencia no valor de venda de um jogador, de um determinado clube, né, é a questão das dívidas. Se o Palmeiras está com dívida, a Leila achava que não. Se eu não estou com dívida, pode me oferecer um caminhão de dinheiro. Se eu não quiser vender o jogador, eu não vou vender. Agora, se eu estou com dívida, dificilmente eu vou ter esse poder de recusar ofertas medianas e até baixas. Então, uma oferta hoje para o Palmeiras de 20 milhões de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para a atual realidade do Palmeiras, que é essa realidade que a gente está observando agora na gestão da Leila, através das suas atitudes, a gente está percebendo que para o Palmeiras é muito dinheiro. Outra coisa também que influencia no valor da venda do jogador é as receitas. Né? O Palmeiras hoje, ele tem, em relação ao nosso principal adversário, a metade das receitas do Flamengo. O Flamengo está batendo 1,3 de receitas, 1,3 bilhão. Inclusive saiu uma notícia que depois eu até quero trazer isso aqui para o canal também para a gente discutir. O Flamengo ele é o 18º time no mundo com maior faturamento. 18º, ele está à frente de um monte de time europeu. Um monte. O Palmeiras está ali na casa dos 700 milhões até a última notícia que eu vi. Praticamente a metade. Então as receitas do Palmeiras não tá legal. Não tá 100%. Não tá 60%. Tá metade do Flamengo. O Flamengo tem mais torcida? Ok. Nós podemos ser melhor do que eles em outras coisas. Temos um estádio, eles não têm. Então nós podemos compensar isso daí. Né? Então, com pouca receita, qualquer oferta de 20 milhões vai fazer o presidente do Palmeiras balançar. Vai fazer balançar. Por falta de conhecimento da senhora Leila, nisso eu culpo a Leila. Ela entrou presidente do Palmeiras totalmente despreparada. Ela entrou achando que era uma coisa e um ano depois ela percebeu que é ao contrário do que ela achava. Ao contrário. Agora, o que eu gostaria também de comparar, pessoal, e que tem a ver com essa questão das dívidas, é as contratações na gestão Leila, certo? A Leila, ela entrou como presidente do Palmeiras no dia 15 de 12 de 2021. 15 de dezembro de 2021. A partir desse dia para frente, é responsabilidade dela. Não interessa. Todas as contratações foram responsabilidade dela. E vendas também. Certo. Até o dia 14 de dezembro de 2021 era o Gagliotti. O Gagliotti ele entrou em 15 de dezembro de 2016. E ficou até 2021. 5 anos de gestão Gagliotti. Certo? Eu peguei as contratações, peguei todas as contratações de 2018 para cá, do Gagliotti. 2017 eu não peguei, né? Primeiro ano ali e tal, excluímos essa parte. Peguei de 2018 para cá e comparei com as contratações da Leila. Vocês sabem quem que foi contratado na gestão Leila, partindo da data que ela assumiu? Vamos lá. Jailson, Lomba, Navarro, Atuesta, foi na gestão Leila. Ele foi contratado pelo Palmeiras no dia 14 de dezembro de 2021. Mas ele só assinou o contrato no dia 1º de janeiro. Se a Leila falasse não vai assinar, não assinava. Então ela tem responsabilidade. Murilo,
gestão Leila, Merentiel, gestão Leila, Tabata, gestão Leila e Lopes, gestão Leila. A Leila contratou 9 jogadores, segundo o site da Transfer Market. 9 jogadores em um ano. Gestão dela. Mesmo que algumas, né, viesse já, tivesse alguma negociação em andamento, ela assumiu as negociações e finalizou. Então, é dela. Desses 9 contratações da gestão Leila, não teve nenhum que está emprestado, por enquanto. Talvez vai ser o Merentiel. Quando você contrata um jogador e depois empresta, pessoal, é porque a contratação foi horrível. Foi prejuízo. Deu prejuízo. Certo. A não ser que seja um jovem talento, né? Agora, o Navarro também pode ser emprestado, mas até agora, dessas 9, na gestão dela, ninguém foi emprestado. Agora o Gagliotti, nas minhas contas aqui, pessoal, de 2018, 2019, 2020, foram 30 jogadores na gestão do Gagliotti. Então vamos lá. Gagliotti. Vamos lá, um por um. Vou falar aqui para vocês. Se for 29 ou foi 30. E aí nós já vamos falar quem está emprestado, quem que o Palmeiras rescindiu e ainda está pagando, para vocês terem uma ideia. E aí nós vamos começar a entender o que é a dívida de gestões anteriores. Eu estou tentando entender. Eu não sei ler o balanço, eu não tenho acesso ao balanço, eu não sei ver os detalhes do balanço. Mas nisso daqui, a gente consegue entender um pouco. Piquerez, Gagliotti, comprou. Tá no Palmeiras até agora. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes vai aparecer aqui como compra. O Palmeiras gastou dinheiro, comprou ele do Botafogo. Ok. Depois vendeu. E depois comprou de novo. Comprou não. Adquiriu de graça, né? Pagando salário, deve ter dado um prêmio para ele e agora emprestou. Então, Matheus Fernandes, um empréstimo. Jorge, gestão Gagliotti, 2 empréstimos. 2 deles, 0 Leila. Gomes, tá aqui no Palmeiras. Kusevich, tá aqui no Palmeiras ainda. Breno Lopes, tá no Palmeiras. O Danilo. Sabe quanto o Palmeiras comprou o Danilo? O Danilo, ele não é assim, ele é da base do Palmeiras. Não, o Palmeiras comprou ele da base de outro time. Ele já tinha 18 anos. O Palmeiras pagou 100 mil euros no Danilo. 100 mil euros. Incrível, né? Com 2 anos depois, o cara vale 20 milhões de euros. Empereu, não está no Palmeiras mais. Danilo Barbosa comprou e não está mais. Vinha, foi vendido. Rony também foi no Gagliotti. Vitor Hugo, ele trouxe, mas depois já vendeu. Ivan Angulo comprou, nunca jogou no Palmeiras. Prejuízo. Luiz Adriano não está mais no Palmeiras, mas o Palmeiras paga salário. Mais 3. Isso a gente sabe. Henrique Dourado, não sei se vocês nem lembram, o Gagliotti contratou Henrique Dourado. Ramires, já era também, ali o Abel já estava, né, no Palmeiras, deu aquele rolo lá, saiu. Palmeiras provavelmente paga salário. Então já são 4. Carlos Eduardo, está encostado lá no Palmeiras, o Palmeiras está tentando emprestar 5. Mike, Zé Rafael, Marcos Rocha ainda estão no Palmeiras. Arthur Cabral, já vendido. Felipe Pires, não sei se vocês nem conhecem esse jogador, péssima passagem pelo Palmeiras. Freire, gente, esse Freire foi um zagueiro que o Palmeiras comprou, pagou dinheiro, ele só treinou, nunca jogou. Luan Silva, aquele rapaz do Vitória também, Gagliotti que trouxe, nem jogou. Scarpa, já saiu. Antônio Carlos é um zagueiro que foi vendido. E Ricardo Goulart também teve uma passagem breve pelo Palmeiras e não está mais. Mas aqui, pessoal, eu contei aqui no mínimo 5 jogadores da gestão Gagliotti que o Palmeiras paga ou porque saiu e ainda paga a rescisão, ou porque está emprestado e o Palmeiras ainda paga salário. Então eu acho que aqui explica um pouco as dívidas das gestões anteriores. O Gagliotti, eu não me aprofundei muito na gestão do Gagliotti. Eu vi aqui a questão das contratações, né, de 2018 para cá, dele. Mas eu vi que ele fez muito negócio ruim, para não dizer outra coisa, né? Para não entrar em detalhes, porque a gente não sabe. Mas cada negócio que o Gagliotti fez, cada tiro no pé,
E a responsabilidade vai ser dele? Não vai ser dele, porque o Palmeiras é uma associação. A gestão, no fim do mandato, ela passa por um conselho de contas, o conselho aprova aquelas contas e passa para o próximo mandato. Ele não tem mais responsabilidade nenhuma. Né? E aqui eu quero entrar no último assunto aqui desse vídeo, desse contraponto aí, e dessa minha opinião em relação aos assuntos que o Fernando discutiu lá na live dele, que é sobre a SAF. Como que a gente poderia mudar essa linha de raciocínio do Palmeiras, né? Que é essa linha que ninguém sabe, ninguém tem responsabilidade, ninguém sabe o que aconteceu, como que aconteceu, falando de dívida. Ninguém sabe da dívida, sabe que a dívida está lá, são dívidas de gestões anteriores. Como que isso poderia mudar? E essa linha de raciocínio mudaria com a SAF, porque uma SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, ela é uma empresa, o clube de futebol se vê como uma empresa com um dono, ou com um grupo que comanda aquele clube. E é um grupo que comanda não é por determinado tempo, é até quando eles quiserem, até quando eles vender para outro grupo. Né? Tem coisas que o mesmo dono não vai poder mudar. Né? Mas são elementos mais da tradição do clube. E até mesmo em um dia também que essa própria SAF desistir do clube, o clube não vai acabar. Ele vai ter ainda o seu conselho que vai poder retransformar o clube de novo numa associação. Né? Esse é o caso aí da SAF. Mas a partir do momento que um clube vira SAF, ele tem um dono. E o dono só sai de lá quando ele quiser, ou quando ele sair da lei, né? Das leis impostas que tem a SAF. Então, uma visão de SAF, um dono para o Palmeiras, iria mudar muita coisa. Muita coisa. Questão de dívida ia mudar. Ia mudar porque ele não ia poder criar dívida, senão ele estaria se endividando. Né? Ele não ia poder criar dívida, a não ser que ele quisesse se endividar, mas que pessoa que quer se endividar? Um cara com a mentalidade de SAF, ele quer o contrário, ele quer arrecadar dinheiro, porque ele vai ser o dono, o dinheiro vai ser dele. Né? É assim que eu entendo a SAF. O cara ele vai querer arrecadar, ele vai fazer um investimento no clube para ele arrecadar dinheiro, para ele ganhar dinheiro, para ele vender depois o clube, né, 10 vezes mais do que ele comprou. Ó, aquele dono do Chelsea lá. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ele vendeu por 25,5 bilhões de reais o Chelsea. O dono do Chelsea, o Roman Abramovich. Isso mesmo, ele vendeu o Chelsea por 25,5 bilhões de reais na cotação atual da época. Agora, por quanto ele comprou? Quanto custou o Chelsea para Abramovich? Ele custou 877 milhões de reais na época. Ou seja, gente, olha a diferença. Vamos arredondar, ele comprou por 1 bilhão e vendeu por 25 bilhões. É isso que é a SAF. E vocês estão entendendo? E como que ele vendeu por 25? Ele mudou a história do time. Fazia 50 anos que o Chelsea não ganhava o campeonato inglês, ganhou um monte de título, ganhou o campeonato inglês, contratou um monte de gente, deixou o time mais forte, vendeu por 25 vezes mais o valor. SAF é isso. Agora, tem coisas também, isso daí a gente está vendo um caso bem sucedido, né? É óbvio que tem casos de SAF que não é bem sucedido. Às vezes o administrador, o dono da SAF, não administra bem o time, ao invés de reforçar o time, ele acaba se atrapalhando, fazendo negócios errados e às vezes ele acaba até perdendo dinheiro. Aí o time vai afundar também, vai afundar junto. SAF é isso, ou você cresce junto ou você afunda junto. O ideal para um time se virar SAF é que seja para um grupo bem confiável, né? Bem confiável. Eu gostaria, na minha opinião, de que o Palmeiras se tornasse uma SAF. Eu gostaria, porque do jeito que está,
É complicado torcer, é complicado você entender o que está acontecendo no time. A gente fica muito ao acaso. O que a Leila está pensando, ou outra pessoa no lugar dela, o que o Gagliotti estava fazendo. Sem responsabilidade. O presidente ele não tem tanta responsabilidade, né? Beleza, pessoal? Pô, se inscreve no canal, dá essa chance pra mim, pessoal. Tô começando agora no YouTube, tô gostando muito, quero vir aqui sempre falar de tudo. Eu gosto muito do Fernando, então eu vou trazer muito conteúdo que ele faz lá, vou trazer aqui também para dar a minha opinião. Porque o Fernando, qual que é a diferença do Fernando? Além dele ser um bom comunicador, é os assuntos. Os assuntos do Fernando são ótimos. Certo, pessoal? Se inscreve no canal, me dá essa força. Palmeiras aí tá perto de estrear no Campeonato Paulista. Quero trazer um próximo vídeo aqui sobre a Supercopa. Eu tô aqui na região onde vai ser a Supercopa, eu moro no Centro-Oeste, então quero trazer aqui o meu planejamento. Eu quero ir lá assistir esse jogo contra o Flamengo, lá em Brasília. Beleza? Fiquem com Deus, estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.